te dar aqui uma ideia de como você pode fazer para não perder um treino de corrida. Vamos lá, por exemplo, você que planeja para treinar no dia seguinte, planeja para fazer um treino amanhã de manhã, mas daí acontece que na manhã seguinte você fica com preguiça, você fica sem vontade e você acaba continuando dormindo, né, não indo treinar ou fazendo outra coisa e não indo correr. Estou dando um exemplo de manhã, mas pode acontecer igual em outro momento também, por exemplo, de você deixar para correr depois do trabalho e acabar não indo porque tá cansado, tá difícil, né? Isso é totalmente normal, quem que não passa por isso? E eu vim aqui passar uma dica, tá? De como você pode fazer para quê? Para conseguir não perder esse treino que você muitas vezes perde, né? Quais estratégias você pode utilizar para quê? Para não pensar muito e correr. Então vamos lá conversar sobre isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá bom? Você que está ao vivo, eu vou mandar aqui também para o pessoal por mensagem que eu estou ao vivo, para mais pessoas entrarem, tá bom? Então vamos falar disso. Então, primeira coisa, para você não perder treino, é interessante que você tenha muito claro, tá? O que você quer com a corrida, beleza? É importante você ter essa clareza na tua cabeça, porque essa é a motivação. E você vê, né? Vamos entender a palavra motivação. É o que motiva uma ação. E o que vai te motivar uma ação? O resultado que você deseja dessa ação, tá? Então, o que você quer com a corrida? Você tem um objetivo claro? Vamos pensar nesse ano de 2023. Você já definiu o que você quer alcançar com a prática da corrida? Pode ser um objetivo dentro da corrida, pode ser, por exemplo, 5 km, 10 km, né? Você conseguir fazer mais distância. Pode ser também você conseguir fazer um tempo melhor em alguma distância, tá? Então, você sabe muito bem o que você deseja, tá bom? Você tem que ter isso muito claro, o que você deseja, para você ter ânimo, né, para fazer um treino, para você não desanimar. Isso já é o principal, né? Segundo, você estar fazendo um treinamento que te leva para aquele objetivo. Porque o que desanima muitas pessoas no meio do treinamento? Desanima a pessoa treinar e não evoluir, e não chegar próximo do objetivo, né? Muitas vezes não sair do lugar, ou às vezes não alcança o objetivo desejado, e ela desanima, tá? Ela desanima por quê? Porque, tô treinando, tô aqui sofrendo, né? Tô fazendo os treinos e não tô alcançando. Então a pessoa muitas vezes acaba, quando ela está com preguiça pela manhã, acaba não indo treinar. Então ela acaba muitas vezes perdendo o treino pelo fato de não estar fazendo o treino correto também, o treino que evolui. Então muita gente desanima por causa disso, tá? E vamos lá, vamos supor agora que você tenha o treinamento correto. Você tenha uma direção. Você tem um objetivo claro? Mesmo assim, você pode perder treino, porque é normal você acordar sem vontade, você está cansado do teu dia a dia, você, por exemplo, dormiu pouco, você teve que estender o teu dia, né, até de noite, até tarde da noite, então vai para treinar de manhã é difícil, após um dia de trabalho também, né, você vai treinar depois, você cansou demais e acaba não indo. Então muitas vezes a gente acaba não indo treinar por vários motivos, né, E muitas vezes a nossa cabeça, né, ali a gente vai pensando, melhor não correr hoje, melhor descansar, tudo mais. Só que muitas vezes o que acontece? A gente perde muito para nossa cabeça, a gente vai perdendo demais aí para esses pensamentos e acaba não conseguindo criar o hábito da corrida. Acaba mais perdendo o treino do que treinando. E como não fazer com que isso aconteça? Então, a dica simples que eu quero dar para você hoje, que inclusive eu tive a ideia de trazer esse assunto
Não, hoje pela manhã, porque hoje pela manhã foi muito fácil eu sair pro treino, foi muito fácil. E começa tudo na noite anterior. O que eu faço na noite anterior? Eu pego a minha agenda aqui e eu planejo o meu dia seguinte. Então ontem, que foi dia 18 de janeiro, eu peguei minha agenda aqui, ó, e escrevi tudo que eu faria no dia seguinte. Vamos pensar só na manhã seguinte. Então eu escrevi, 4 horas da manhã eu vou acordar, vou me pesar, vou pegar água, vou fazer um café, vou estudar. E daí eu fiz ali às 5:30 da manhã, eu vou sair para treinar. Eu vou sair correr, tá? Então eu detalhei na minha agenda tudo que eu faria no dia seguinte. E o que eu fiz na noite anterior? Eu comecei a deixar tudo preparado para o dia seguinte, para a manhã seguinte. Por exemplo, na hora de acordar, né? Por exemplo, na hora de fazer o café. Eu faço um café na hora que eu acordo. Eu já deixei o quê? O filtro do café separado lá de fora, já deixei a água na chaleira para ferver. Eu já deixei tudo pronto ali embaixo, na cozinha, que fica aqui no andar de baixo de casa. Então, na hora de fazer o café, estava tudo pronto, tudo certinho ali, tá bom? Então, eu deixei tudo pronto. Assim como das roupas, vamos falar do treino em si. Eu ia sair 5:30 para treinar. O que eu fiz? Antes de treinar, eu fico aqui no meu escritório para trabalhar. Eu já deixo a minha roupa de treino toda separada na mesa ao lado aqui no meu escritório. Então, eu aqui, na hora do meu estudo aqui, que é antes do meu treino, eu estava vendo a minha roupa toda separadinha ali. Então, muitas vezes já aconteceu de eu ter acordado cedo, ter acordado de madrugada, mas não ter ido correr. Por quê? Porque eu tenho que ir até o quarto, ir no guarda-roupa, pegar a roupa e tal. E sabia que faz muita diferença? Parece que não é um esforço, mas é. Sabia que faz muita diferença você ter tudo separado, tudo pronto? Por quê? Porque você não precisa pensar muito. Tá ali tá tudo certinho, pronto, vai. Tá? Então o que eu fiz? Coloquei a roupa, tudo beleza. O treino já estava programado no meu relógio, o treino de hoje. Tá? Eu já tinha muito definido o que eu tinha para fazer no treino de hoje. Então era só colocar a roupa e sair para o treino. E eu já tinha, eu vou sair, eu já tinha pensado como que ia ser o treino, tudo na noite anterior. Então foi muito mais fácil correr. E é isso que facilita muito a minha vida. O que eu percebo das vezes que eu perco o treino? São as vezes que eu não planejo com antecedência, no dia anterior, tá? Acabo perdendo um treino por causa disso. Porque acabam muitas vezes, amanhã eu acordo e vejo o que eu faço. Muitas vezes é aí que dá errado. É aí que dá errado. Amanhã eu vejo como é que vai ser e tal. Tá? Então, mas amanhã eu vou estar horário. Mas se não tá tudo prontinho ali, muitas vezes vão aparecer dificuldades, vão aparecer imprevistos ali que vai fazer com que eu não vá treinar, tá? E isso serve muito para você também. Deixa tudo separado. Mas eu treino depois do trabalho, no final da noite. Deixa já no dia anterior tudo pronto também. Por quê? Porque se você sai de carro para trabalhar, ou você vai de ônibus, você vai levar o teu material de treino com você, já deixa tudo pronto, material de treino, para você sair na manhã seguinte já com pronto, não precisar procurar o material de treino. Porque muitas vezes você pode dar a desculpa, tô cansado mesmo antes de trabalhar, e já nem pegar o material do treino. Assim como se você vai para casa depois do trabalho para daí correr, também é já chegar em casa e tá separado o teu material de corrida, o que você vai utilizar, para você não ter que sentar no sofá, não ter que passar por aquele momento de preguiça, tá? Que muitas vezes é um momento que não te faz correr, que te faz ficar em casa, né? Não sei se você aí do outro lado já passou por isso, se já aconteceu, mas essa é uma estratégia que você pode tomar para facilitar a sua vida, para você não ter muitas batalhas mentais, né? Para você não ter esse confronto com a tua mente, tipo,
da tua mente te dizer que você está cansado e você pensar e acabar não indo, e você acabar tendo dó de você mesmo e acabar não indo para o treino, tá? Então, quanto mais tiver pronto, né, ali o teu equipamento, tá tudo certinho, o treino, você já sabe qual que é, você já tem tudo definido na noite anterior, no dia seguinte só executa. Mas isso precisa de organização, você precisa de um tempo, pode ser na noite, né, todas as noites, para você organizar o dia seguinte, tá? Então, quanto mais você organiza o próximo dia, eu estou falando aqui só na corrida, mas você pode fazer isso para outras coisas. Por exemplo, a minha filha, ela vai para a escola, eu tenho que arrumar a bolsa dela e tem que tem que repor as roupinhas lá daquela troca, tem que fazer o lanchinho dela e tudo. O que eu faço? Na noite anterior, quando eu deixo tudo pronto, nossa, facilita demais a vida do ter que fazer na manhã, tá? Do que ter que fazer no próprio dia. Já é mais difícil, já demora mais, já atrasa, tá? Então, organizar o próximo dia, né? Por exemplo, hoje, você organizar o dia de amanhã no dia de hoje, facilita demais, demais, demais todo o processo que você vai executar amanhã. Fechou? E aí? Faz sentido pra você? Você que tá ao vivo aí, deixa eu ver quem tá ao vivo. A Elisa, tudo bem, Elisa? A Maiara, tudo bem? A Dega Típica e a Farmácia, tudo bem com vocês aí? Se tiver qualquer dúvida sobre corrida, não precisa ser sobre o tema que eu tô abordando aqui, tá bom? Pode ser qualquer dúvida sobre corrida, fique à vontade para mandar nos comentários. Essa é a volta do Café com o Treinador. Eu fiz o último episódio em dezembro. Estou voltando agora, sempre às 11 horas da manhã, para conversar com você, tomar um cafezinho junto. Fiz até um cafezinho para a gente tomar aqui e bater um papo sobre corrida, tá bom? Então é só você aí mandar uma pergunta que você tenha aí sobre corrida, o que você quiser, fica à vontade, tá bom? Quem está mais ao vivo aqui, tudo bem? A Cleide, tudo bem? Como é que você tá? Gostando de ver os treinos. Essa semana tem teste, né, de 5 km, não tem? Eu acho que tem, hein? Eu vi que você fez o segundo treino foi hoje, né, da semana. Já até vejo os treinos aqui. E o próximo é teste de 5K para a gente perceber a evolução que você teve na corrida durante essas 4 semanas de treino, né? Tá na 4ª semana de treino. Que show! Muito bom. Vamos lá, pessoal. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para mandar. Amanhã às 11 horas da manhã também estarei ao vivo aqui pra gente conversar. Trago sempre um assunto diferente pra gente tomar um cafezinho junto aqui e bater um papo sobre corrida, tá? O Carlos, tudo bem, Carlos? Carlos também tá mandando ver nos treinos. Se tiver qualquer pergunta, mande aí, tá bom? Agora só tô aqui para responder as dúvidas de vocês, para responder as perguntas. Fiquem à vontade para mandar, tá bom? Seja você que é meu aluno, seja você que não é aluno, tá? Vamos aí bater um papo. Carlos, bom dia, como é que você está? Carlos, que vai esse ano correr uma maratona, né? É, muito bom. E estamos preparando para isso. Ótimo. Estamos aumentando o volume. Nessas semanas, nessa e na próxima semana, eu estou fazendo um planejamento mais de longo prazo para todos os alunos, tá? Hoje estava trabalhando aqui com planejamento para uma prova de 55 km de um aluno que vai fazer em maio. E eu sempre pego aluno por aluno, assim, no início do ano. Alunos que têm grandes objetivos no ano, assim, para fazer um planejamento da época inteira, do tempo todo, né? Um planejamento de longo prazo. Por quê? Porque não é só semana a semana. Muitas vezes você que é aluno, olá Filipe, tudo bem? Você que é aluno, muitas vezes você recebe só a semana e tal, mas para eu prescrever a semana de treinamento, eu tenho que ter uma ideia do quê? Eu tenho que ter uma ideia de onde você está agora, até onde você quer chegar, teu objetivo. E muitas vezes teu objetivo está 4 meses lá na frente, tá 5 meses, 6 meses lá na frente. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que
fazer um planejamento de carga e volume de treinamento, igual o Carlos ali fez a pergunta, uma ótima pergunta, já vou responder, para o aluno chegar na melhor condição possível nessa prova. E no meio desse todo esse tempo, a gente vai trabalhar aumento de velocidade, aumento de volume, só que cada um vai ser em algum momento, então eu tenho que planejar os momentos. Eu tenho que planejar quando essa pessoa pode ganhar velocidade, até que ponto. Agora, até quando que essa pessoa vai ganhar volume, tá? E em que momento. Quando ela tem que baixar a quilometragem, tá bom? Então é isso. Aqui o Carlos fez uma pergunta que tem total a ver com isso que eu estou falando. Daniel, no mês que antecede uma prova de 21 km e 42 km, qual o volume máximo de treinos por semana? Primeiro, depende do volume que você está fazendo. Tá? Por exemplo, deixa eu entrar aqui no teu perfil. Vamos lá, Carlos. Eu vou entrar aqui, mas assim, ele é total, não existe um volume ideal para em geral. Existe um volume ideal para você que vai acompanhar os seus treinos. Por exemplo, vamos pensar, você está com um volume semanal de corrida aqui. Deixa eu só visualizar. 28K. Vamos pensar 28, 26, 32. Vamos pensar num volume médio de 30 km no mês de janeiro, tá? Volume médio semanal. No mês isso aí vai dar mais de 100 km, 120, por volta de 120 km no mês. Mas vamos pensar em volume na semana, tá? A gente está num processo de aumento de volume, tá bom? Então, janeiro, fevereiro já vai aumentar um pouquinho, pelo menos 10%. Vai estar aí rodando 30 e poucos quilômetros na semana, nas próximas semanas. Vai fazer, eu acredito que você perto de uma maratona vai estar fazendo mais que 40 km, 50 km, até no máximo 60 km na semana. Mas vai depender do quê? De como você estiver correndo nos treinos. Existe um planejamento geral, mas o planejamento ele deve ser alterado de acordo com como você está indo, tá bom? Por exemplo, eu já poderia ter trabalhado mais volume com você, mas eu percebi que você precisa de ganhar velocidade. Então, eu não trabalho tanto volume, trabalho mais a parte de condicionamento, de velocidade, para você conseguir até fazer mais volume sem precisar caminhar e tal. Tá? Então a gente está num trabalho de aumento de volume, mas também trabalhando a velocidade. Então não estamos aumentando tanto o volume assim, porque primeiro a gente precisa ganhar um pouco de velocidade. Mas vamos lá. O volume máximo ele vai bater 1 mês a 3 semanas antes da prova, tá? E ele vai depender muito de como você está indo. Mas o longo, o treino, vamos supor, para uma prova de 21 km, no máximo aí, você precisa treinar uns 18 km no mesmo treino, no final de semana, tá? No máximo, não precisa fazer mais que 18 km. Assim como numa maratona, no máximo ali, que você vai fazer 4 a 3 semanas antes da prova, num treino só, 36 km. Mais do que 36 é muito, você acaba se desgastando muito e não recuperando para a prova. Depois desse máximo, desse pico de volume que vai bater 4 a 3 semanas antes da prova, a gente vai diminuindo o volume para você obter um ganho de energia, para você obter reservas, porque o corpo vai precisar recuperar, você vai treinar menos, o corpo ele vai armazenar energia para que no dia da prova você esteja com a tua performance no seu melhor. Então a gente chega num pico de volume 1 mês, 3 semanas antes da prova e daí começa a diminuir esse volume com o intuito de te deixar mais inteiro, tá bom? De te deixar mais forte, te deixar fazer com que esse ciclo do treinamento ele dê o resultado no dia da prova, porque você vai estar mais descansado na prova, tá? Conseguiu entender um pouco? Consegui te responder, mas em número, eu disse de uma maneira ideal, mas por exemplo, acontece uma coisa que você não conseguiu fazer alguns longos ali de 30 a 33 quilômetros. Você não vai fazer o longo de 37, você vai fazer um longo menor,
Por quê? Porque vai adaptar aos treinos que você está fazendo, tá? Então, por isso que não existe o ideal. O que não que existe o ideal, mas individualmente. Por isso que não dá para seguir cegamente uma planilha que já existe, todo mundo está fazendo o mesmo treino. Não, porque vai depender de como você está indo, tá? Por exemplo, tem gente... vamos falar em estatística aqui. A maior parte das pessoas que vão para uma maratona, elas não treinam para uma maratona. A maior parte, tá? Elas não chegam a fazer esses longos ou fazem os longos de maneira equivocada, às vezes faz um longo muito longo e o corpo não está preparado. E o que acontece, você percebe que numa maratona a maior parte das pessoas demoram muito mais e quebram ali no quilômetro 30, tem toda a dificuldade. Mas por quê? Porque elas não fizeram o treinamento adequado para elas, ou até tinham, mas acabaram não respeitando. Então tem que cuidar com essas coisas, tá bom? Mas você tem a orientação, você seguindo igual você está seguindo, vai dar tudo certo, tá? Igual você está fazendo. Por quê? Porque eu vou trabalhando o que precisa ser trabalhado no momento certo. Você perguntou de alimentação. A alimentação, vamos lá, um rendimento maior nas corridas. Não tem segredo, tá? A alimentação não tem segredo. Você precisa estar se alimentando de maneira saudável. Primeiro de tudo, de maneira saudável, tá? O que é se alimentar de maneira saudável? É não ficar comendo besteira, tá? É você comer alimentos que são saudáveis, né? No almoço, arroz, feijão, proteína, legumes, né? Salada, frutas aí nas outras horas, né? Por exemplo, sempre também ter uma proteína no café da tarde ou no café da manhã, que pode ser o ovo, né? Pode ser frango também. Então, claro, tem outras fontes aí também, estou dando exemplos, tá? Mas é tomar cuidado para você não sair do que é saudável, de você toda semana ir para um churrasco, pizza toda semana, e tudo isso atrapalha porque primeiro atrapalha a performance, tá? Se você exagera muitas vezes na comida e tal, e outra que vai atrapalhar na questão do peso. Quanto mais peso você tiver, mais difícil vai ser correr. Então, quanto mais você conseguir ter menos peso e emagrecer, você corre melhor porque você tem menos peso para carregar, tá? E numa alimentação saudável, treinando, geralmente você acaba emagrecendo, tá? Então, alimentação saudável. Vamos lá, rendimento na corrida. O que deve ser priorizado? Primeiro, a alimentação como um todo, tá? Não é se importar apenas com o que se come antes do treino e depois do treino. Não. É o geral, porque quando você não está treinando, você está recuperando. Por exemplo, deixa eu ver, Carlos, o último dia que você treinou foi ontem. Você treinou ontem de noite, às 18 horas aí, né? Eu acho que aparece para mim o teu horário, ou é o meu horário, não sei, que você está num fuso horário diferente. Mas, se você treinou à noite, é interessante que depois do teu treino, você sempre treina à noite, que você se alimente com uma refeição completa. Por exemplo, o seu jantar. E nesse jantar tenha carboidratos para você repor tua energia. Carboidrato pode ser arroz, pode ser batata, tá bom? Eu não sei na tua região aí se é o mesmo tipo de alimentação que tem aqui no sul do Brasil, mas arroz, feijão, batata, esses aí são a parte de carboidrato. Deve ter toda uma parte de proteína, que são as carnes, né? Eu não sei quem é vegetariano, eu já não tenho tanto conhecimento de onde vem toda a fonte proteica, mas vamos pensar aqui proteína de carne, né? Frango, tal. Isso vai te ajudar na recuperação muscular pós-treino, tá? Você precisa de recuperação muscular pós-treino, então carboidrato e proteína pós-treino é essencial, tá? Assim como uma refeição completa, ainda você vai precisar dos legumes ali, dos vegetais para complementar a tua alimentação, que são as fibras, são os alimentos que não tem tanta caloria e te satisfazem, tá bom? E tem aí as vitaminas, tem aí as substâncias necessárias aí para o teu corpo se manter saudável. Assim como você treina de noite, mas o teu café da manhã ele tem que ser um café da manhã legal, porque depois que você
você dormindo, você está num processo de recuperação. Na manhã você precisa se alimentar porque você ficou muito tempo sem comer e o teu corpo ainda está em processo de recuperação. Por exemplo, essa manhã você precisa comer alguma coisa, você precisa de um carboidrato para você ter energia ali logo para as primeiras horas do dia e também precisa de uma proteína para recuperação muscular, porque se você for ingerir uma proteína, pode ser, por exemplo, um ovo cozido, um omelete, uma coisa assim. Se você for utilizar uma proteína somente na hora do almoço, você está praticamente 12 horas ou mais sem ingerir proteína, que é essencial na recuperação muscular. Tá bom? Então é interessante você utilizar no café da manhã, tá? Almoço, mesma coisa, precisa se alimentar bem, por quê? Porque se você for correr na noite ou no dia anterior, você precisa teu corpo está em estado ainda de recuperação, tua musculatura ela vai se preparar para o próximo treino e é a alimentação que vai resolver. Vamos pensar agora acho que você entendeu a parte geral, mas vamos pensar antes do treino. Antes do treino, você precisa de energia, e a energia vem do carboidrato, tá? Do carboidrato. Por exemplo, o que eu como antes do treino? Pelo menos 40 minutos antes do treino eu como uma banana, tá? Eu treino de manhã, geralmente, mas eu como uma banana. Mas mesmo se eu for correr à tarde, eu vou comer uma banana, tá? Pode ser um pão, tá? Um pão branco. Ali nesse tempo, se for comer com mais tempo antes ainda, por exemplo, 1 hora ou mais antes do treino, você pode comer até um pão integral, alguma coisa que tenha mais fibras, porque vai dar tempo de digerir. Mas você vai comer meia hora, 40 minutos antes do treino, você precisa de algo de digestão muito rápida, um carboidrato de digestão rápida, que é uma banana, um pão branco, um suco, por exemplo, suco de uva integral, muito bom, suco de maçã integral também ajuda da energia, tá? Mas você precisa de um carboidrato que vai te dar energia no treino, tá bom? Porque senão falta energia na hora da corrida, você fica cansado, tá? E daí você tem que planejar toda essa alimentação aí, tá bom? Você precisa pensar na energia para o treino, mas não adianta nada você comer o que tem que ser comido antes do treino e durante o dia não comeu certinho, vai faltar energia igual daí, tá? Conseguiu entender? Essa é uma parte muito básica de alimentação, é a parte básica, tá? O que eu recomendo, se você puder, uma coisa que me ajudou demais nessa questão alimentar foi ter acompanhamento de uma nutricionista da área do esporte, tá? Que corre, né, da área da corrida. Por quê? Foi ali que eu aprendi a me alimentar da maneira correta. E é também bem individualizado isso, tá? Tem gente que tem mais gasto calórico, o metabolismo é mais acelerado, tem gente que o metabolismo é mais lento. Por exemplo, meu metabolismo é mais lento, por mais que eu corra e tudo mais, o meu metabolismo ele já é mais tranquilo. Então tem um tipo de alimentação, tá? Agora tem gente que gasta mais caloria, metabolismo mais rápido. Então essa pessoa muitas vezes precisa comer mais, ela tem uma que a gente chama de taxa basal, né, maior. Então tem que ver essas coisinhas aí, tá bom? Vamos lá. Cara, realmente estou melhorando muito meu tempo e me cansando menos. Boa, essa é a intenção. Essa é a intenção. E assim, a alimentação também vai te ajudar muito nessa questão, tá? Muitas vezes não é nem o treino que às vezes está muito cansativo, mas muitas vezes você não está com a energia para realizar aquele treino da parte alimentar. Então é importante estar seguro que a tua alimentação, o que você está comendo, vai estar te dando energia, que é o alimento correto, tá bom? Então você pode testar também isso, né? Não, mas nutricionista, sei lá, às vezes a pessoa não vai porque é caro e tal. E eu recomendo nutricionista da área do esporte. Nutricionista normal, por exemplo, muita gente tem plano de saúde e vai consultar na nutricionista do plano, que não é da área do esporte, não é da área da corrida. É melhor nem ter ido, na verdade, na maioria das vezes. Por quê? Porque ela não tem ideia do que é correr, tá? E ela vai prescrever algo que não vai conversar com a corrida. Então, se você corre, você quer resultado na corrida, vai em nutricionista do esporte, se puder, da corrida ainda. Porque, olha, dentro do esporte a gente encontra ainda alguns probleminhas. Porque, por exemplo, existe em maior número no mercado nutricionistas
da área da musculação, da área ali para você ficar forte, maromba, assim, fortão. Não é que nem eu, né? Mas é muito forte. E daí a pessoa, nutricionista esportiva, vai nesse. Só que essa pessoa ela tem uma tendência a prescrever suplementação, mais para crescer a musculatura, né? Porque é o ambiente dela, e daí ela acaba não sendo uma pessoa que estuda a corrida em si, né? A nutrição para a corrida. E daí você acaba muitas vezes consumindo suplementação, acaba consumindo uma alimentação mais para ganhar musculatura e não para você correr melhor, mais rápido. E daí muitas vezes não dá resultado mesmo. Então ainda tem essas questões aí, né, da especificidade do nutricionista que vai te acompanhar, tá? Muito bem. Mas acredito que seja isso, né? Alimentação e treino é o principal aí para você estar evoluindo. Fechou? Pessoal, temos mais perguntas. Fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Quem tá aqui ao vivo, deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. A Cleide continua aqui, vai mandar ver no teste hoje. Carlos, a Filipa lá de Portugal, começou agora, essa semana, né, Filipa? Elisa, Caio, fique à vontade para mandar as suas perguntas. Estou aqui para responder as dúvidas de vocês. Fechou? Voltando com essa série de lives no período da manhã aqui no Brasil, né, às 11 horas da manhã. Café com o treinador. E a Filipa trouxe aqui um fator também que é essencial, que é o sono, né? Muitas vezes a pessoa não evolui, se sente cansada, acaba não tendo o resultado que deseja porque não está dormindo legal. Não tem, o sono ele é igual à alimentação, ele trabalha na recuperação do corpo, tá? Então é tipo você colocar o teu celular para carregar, né? Colocar no cabo para carregar. Se você não carregar, você não tem energia. Sono é a mesma coisa e isso afeta demais o rendimento, tá? Então, pelo menos aí 7 horas por noite é interessante você ter. Menos do que 7 horas você já vai sentir, não que você sinta, mas talvez não tenha a evolução que você poderia ter porque a tua recuperação não está tão legal, tá? Vinícius, aquelas barras pré-treino são boas para dar energia? Depende da composição da barra, tá, Vinícius? Se tiver proteína, não, tá? Toda barra que tem proteína não é boa de utilizar antes do treino, tá? Barra pré-treino é utilizada mais na musculação, para quem treina na academia, porque ela tem um propósito, né? Da proteína e tal, já trabalha na recuperação muscular no treino, tá? Mas por quê? Porque na academia você não fica tão ofegante, você tem descanso entre as séries, então não tem problema até você comer uma proteína antes do treino de musculação, tá bom? É recomendado depois tem que ter tanto da musculação quanto da corrida. Mas uma barra proteica, a maioria das barras são proteicas antes do treino de corrida, vai dar tudo errado. Primeiro que aquele negócio vai estar digerindo enquanto você está correndo, que a digestão de uma barra ela demora mais, tá? E pode fazer com que você não tenha um treino tão bom, porque não sei se vai te dar energia, tá? E olha, eu não tenho conhecimento de barra aí para você comer antes de correr. Você precisa de carboidrato, tá bom? O que o pessoal acaba utilizando? Que nem é tão necessário. Tipo aqueles géis de carboidrato, né? Um gel de carboidrato. Mas se você não vai correr... Primeiro, antes do treino não precisa. Só se você não tiver comido nada. Mas, uma banana. Ótimo, banana. É a melhor barra que tem de energia antes do teu treino. Banana. Pão, come um pão. Barateza. Agora vai gastar... Não sei quanto que custa uma barra, é caro. Não vale a pena. Não vale a pena. Pra corrida, tá? Filipa mesmo, eu estive quase 2 anos sem dormir por causa da minha bebê
e durante esse período não consegui obter os resultados que queria. É muito desgastante, né, Felipe, esse momento depois de ter um filho, né? Eu sofri isso na pele. Eu era um atleta antes de ter a minha filha. Minha filha tem 2 anos e meio. E depois que ela nasceu, nossa, a rotina mudou, o sono mudou, né? Muito pouco sono e tal. E afetou demais, assim, afetou demais. Mas assim, é claro, tem coisas que são fora do nosso controle, né? Você vai dormir, a bebê chora, o que você vai fazer? Você tem que ir lá cuidar, né, e tal. Então você tem que pensar, não, esse é o momento que eu tô aqui com a minha filha e tal, não vai ser o momento que eu vou evoluir na corrida, ou não vou evoluir muito, né? Você tem que ter muito claro isso na cabeça, porque eu me frustrei demais, até no início eu fiquei muito, tipo, eu fiquei quase depressivo, assim, porque eu me distanciei dos meus objetivos na corrida, até do meu trabalho, acabei trabalhando menos, por estar ali cuidando da minha filha e tal, e era uma coisa nova, eu pensava que ia ser tão fácil, mas nossa, demanda muito tempo, né? Agora é mais tranquilo que era maior, mas é você ser consciente que a recuperação não vai ser a mesma, você não tem mais rotina e tudo mais, e isso vai afetar, realmente. Felipe, eu costumo tomar proteína depois do treino de musculação com bebida vegetal. Boa. Depois do treino de musculação é bom. Também depois do treino de corrida também é interessante, tá? Para você ter uma recuperação, muscular, tá bom? Mas também não precisa ser em uma bebida, pode ser na alimentação também, tá? Com alimentos normais. Por exemplo, eu já fazem alguns anos, uns 4 anos que eu não corro provas de ultramaratona de 100 km aí que eu fazia, e antes eu precisava suplementar e tal, porque gastava muita energia. Hoje, que eu corro menos, eu não suplemento nada, é só alimentação normal, tá? Planejada por uma nutricionista, tá? Não precisa de suplementação. Carlos, e laranja no pré-treino? Cara, eu acho que serve. Você tem que experimentar. É que eu nunca comi laranja no pré-treino. Mas eu acho que a laranja, eu não sei se ela dá tanta energia quanto uma banana. Porque a laranja talvez você tenha... Só uma deve ser pouco. Deixa eu ver, laranja, calorias. 47 calorias uma laranja. Deixa eu ver uma banana. Vamos comparar aqui. Calorias. Tem essa questão calórica. Por exemplo, a banana vai estar por volta ali de 70 calorias. Você teria que chupar umas 2 laranjas aí para ter uma energia boa. Uma acaba sendo até pouco. Deixa eu ver também a questão de proteína. Deixa eu ver carboidrato. Em 100 gramas. 11. E para você ver, você precisa de carboidrato. Em 100 gramas de banana, 16 gramas são carboidratos. Uma banana nanica, banana caturra, eu não sei como é que chama aí. Na laranja, em 100 gramas da banana, são 16 gramas de carboidrato. 100 gramas da laranja são 12 gramas. Então é menor. A laranja dá menos energia. Então você precisa de mais. Só que se você tem que testar. Come lá 2 laranjas meia hora antes do treino. Você vai treinar? Tá pesado? Você teria que comer antes, entendeu? Você comeu 2 laranjas 1 hora antes do treino. Tá sem energia no treino? Teria que comer depois. Então é tudo questão de teste, tá? Só dessa comparação, eu vejo, a banana é mais eficiente. Porém, eu não gosto de banana. Beleza, come laranja, tá?
E eu tenho uma história, não uma história, mas é um cara que eu conheci quando eu morei em Nova York. Tinha uma prova que eu fui fazer lá, uma prova de 80 quilômetros. Não era na cidade de Nova York, era a 100 quilômetros ali da cidade de Nova York, uma prova de trilha e tal. E aí eu arranjei carona com um cara que eu não sei como é que chama, ele não é vegano, mas ele só come fruta. Não é que ele só come fruta, é a pessoa que ele tem um estilo que ele come só alimentos crus e é vegetariano, tá? Só alimentos crus, vegano. Então, não come nada cozido, assim, imagina, a alimentação do cara é essa. E numa prova de 80 quilômetros, você precisa de muita energia. Muita energia. Você precisa de muitas calorias e consumir no meio da prova mesmo. Por exemplo, eu levo os gel de carboidrato e tal. Só que ele não pode usar gel de carboidrato pela dieta restritiva dele. E esse cara, ele parava no ponto de abastecimento da prova, que é onde você tem que comer no meio da prova ali pra você ter energia. E ele chupava umas 30 laranjas. Umas 30 laranjas. Ele corre muito bem, é um atleta russo lá. Ele foi recordista mundial dos 100 quilômetros na esteira. Ou seja, em um momento, hoje ele não é mais, mas em um momento ele foi a pessoa que correu 100 quilômetros mais rápido na esteira no mundo. E ele é tudo à base de fruta. E no meio da prova ele comia laranja, mas é que ele tinha que comer muita laranja. E ele perdia tempo aí na corrida. Não sei como é que ele faz para bater os recordes dele, mas lá naquela prova lá, eu lembro que eu cheguei com ele no posto de abastecimento, estava junto com ele, o cara meteu laranja para dentro. Só que daí eu acabei indo embora, né? Eu não fiquei com ele ali, porque eu comi rapidinho. Depois ele me alcançou e daí ele começou a contar. Deu, cara, que doideira, mano. Primeiro, doideira viver assim. Eu não consigo me imaginar comendo só vegetais ainda sem cozinhar, crus, né? E o cara vive assim. O nome dele é Denis Mikalovsky, sei lá o que. Ele é russo, mas mora nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu acho exatamente ele aqui. Ele é meu amigo no Facebook. Cadê? Depois eu vejo. Ai, que doideira, né? Então... Mas você vê, ele usava laranja pra correr. Não tá errado. Aqui é a Filipa. Eu costumo comer laranja com manteiga de amêndoa ou avelã. Boa. Uma gordura, mas bem pouca, né? Ou uma tosta integral. Traduz o que é uma tosta, Filipa. Olha lá, eu morei em Portugal, mas eu ainda não tenho total clareza do que são as coisas. A tosta, eu lembro que eu comia tosta mista, que era o pão com presunto e queijo, né? Com queijo e fiambre. É fiambre que vocês falam aí? Acho que é, né? Tinha tosta mista, tinha tosta de frango, que era o pão com frango. A tosta é o melhor sanduíche, sandes, né? Que vocês falam, que existe. Eu não sei em Portugal vocês têm a receita perfeita, porque no Brasil não existe uma... A tosta mista aqui no Brasil se chamaria de misto quente. Misto quente aqui no Brasil a gente chama. Mas nossa, a tosta mista em Portugal é a melhor. E o que é uma tosta integral? O que tem? É o pão integral com um presunto e um queijo, alguma coisa assim? Só para eu saber, curiosidades. Tá, mas o que é uma tosta? Eu não sei. É um pão? Tosta. É um pãozinho? Eu vou perguntar pra você que é uma tosta. Você vai falar, é uma tosta, né? Porque... eu não lembro. Então, Carlos, acredito que com o bagaço da laranja não, porque senão ia pesar. Então ele tinha que deixar. Tosta é torrada. Ah, é uma torrada. Tá, torradinha. Ah, sim. Aqui chama de torrada, aqui a gente chama. Pelo menos aqui no sul do Brasil. Aí, ó, aprendendo.
Legal, legal. É assim, é bom também, né? Uma tosta ali integral e tal. Dá energia, tem carboidrato. Muito bom. Muito bom pré-treino. Minha esposa que geralmente comia isso de pré-treino. Igual você falou ali, com sementes, né? Aqui chama... Era torrada multigrãos. Pessoal, temos mais dúvidas? Fiquem à vontade para mandar aí. Senão a gente encerra o papo que tá legal aqui. E amanhã às 11 da manhã a gente se vê, tá bom? A intenção dessa série de lives de café com o treinador é a gente tirar dúvidas, conversar um pouco, sempre tá algum assunto aqui sobre corrida, tá? Sempre às 11 horas da manhã aqui do Brasil. Tá? Do Brasil não, tem o Carlos, mas o Carlos tá lá no Acre. Eu vi até que você tava fazendo umas corridas, acho que era em Rondônia, é isso? Não lembro. Eu vi ali em outro estado. Que é outro fuso horário, tá? 11 horas da manhã de Brasília, tá bom? Vai lá, Felipe, bom almoço. Depois eu vejo as mensagens aqui que você enviou, tá bom? Muito bem, muito obrigado aí. Amanhã às 11 da manhã estamos aqui ao vivo novamente. Fechou, pessoal? Agradeço a participação de vocês aí. Nos vemos amanhã às 11 da manhã. Qualquer dúvida que tiver também é só me mandar pelo Instagram, por WhatsApp, que não tem no Acre, mas fui em Rondônia. Rondônia deve ser outro fuso horário também, deve ser o mesmo fuso horário aí. É aí próximo, não é? Eu acho, não conheço. Às vezes tô falando besteira. O Ailton, valeu, tamo junto. É isso aí. Abraço pra vocês, até mais. Tchau, tchau.